Vamos lá, então, gente, para mais uma aula. Então, bora lá. Pessoal, esse é o tipo de aula que eu gostaria que, se vocês tivessem dúvidas, vocês fossem perguntando ao longo da aula, tá? Podem interromper. Quero que vocês entendam que vai ser começado a passar na aula de hoje e a gente vai dar continuidade na próxima aula. Então, a aula de hoje é uma aula teórica sobre o assunto, que na próxima aula a gente vai começar a fazer os cálculos. Então, na última aula de máquinas térmicas, a gente fez alguns exercícios lá sobre o ciclo de Carnot. Já havia discutido várias coisas, né? Geladeira e tal. A aula dessa semana a gente vai começar a pular para o próximo tópico que está dentro dessa disciplina, que é a parte de tubulações, cálculos de perda de carga, etc. Vamos lá, então. Então, a gente vai começar olhando as tubulações na indústria. Então, quando a gente fala em tubulações, fica algo bastante vago, né? Existem diversas tubulações, como a gente vai ver na aula de hoje, que podem ser utilizadas para diversas coisas, mas a gente precisa fechar um pouco esse espectro e trazer mais o que faz sentido para nós aqui no nosso curso. Então, a gente pode pensar em tubulações como, por exemplo, a nossa própria casa tem tubulações de água, o sistema hidráulico de uma cidade é bastante complexo e tem inúmeras tubulações, mas aqui a gente vai trazer mais as aplicações industriais das tubulações. Então, quando a gente fala de aplicação industrial, muitas vezes a gente está falando que a tubulação ela tem pressão dentro do tubo também. Mas vamos ver isso ao longo dessa aula. Então, nas tubulações da indústria, a gente abrange todo o conjunto, tanto de tubos, válvulas, conexões, que são utilizados lá para processo industrial. Então, quando a gente fala na palavra tubulações, a gente também está falando de válvulas, de conexões, de joelhos, né? Então, onde o fluxo vai vir aqui, ele vai fazer uma curva, por exemplo, de 90 graus. Isso faz parte dessa teoria que é a parte de tubulações. Então, são utilizados normalmente para fazer distribuição aí de gases, óleos, vapores, lubrificantes e líquidos industriais em geral. Aqui tem um pessoal da turma que trabalha com máquinas térmicas, que trabalha com caldeira, né? Então, a caldeira gera vapor, e esse vapor passa por dentro de uma turbina para gerar eletricidade. Então, é um exemplo de algum tipo de fluido passando dentro de uma tubulação, e muitos cálculos são feitos para que a gente garanta que esse vapor, que uma vez foi gerado na nossa caldeira, ele chegue com qualidade para ser utilizada lá na turbina. Então, existe aí todo um dimensionamento para que as coisas funcionem da forma correta. Não é só ter uma caldeira e conectar numa turbina, né? Tem toda uma engenharia, tem todo um projeto por trás disso. Os tubos normalmente ali mais utilizados, que a gente está falando das indústrias em geral, são materiais ferrosos, né? Como, por exemplo, tubos de aço carbono. Então, aqui eu estou pegando um espectro enorme de toda a indústria. O que é mais utilizado são materiais ferrosos, tubos de aço carbono. Mas existem aplicações especiais que são tubos de outros materiais, como a gente vai ver nessa aula de hoje. Então, aqui é uma foto de um exemplo de uma indústria, que eu nem sei dizer do que é, essa foto aqui eu peguei na internet, mas representa a quantidade de tubulações que a gente pode ter nos nossos processos industriais. Então, dutos aqui enormes, né? Tenho aqui um joelho, eu tenho dutos um pouco menores aqui, também com a presença de joelhos, dutos ainda menores aqui, com diâmetro ainda menor, eu tenho lá conexões, tudo isso que está aqui eu tenho válvulas, tudo isso que está aqui, existe um projeto por trás disso, existe um porquê disso estar aqui, e existe um cálculo associado à utilização desse tipo de tubulação. Aqui são outros exemplos, então, aqui a gente vê alguns tipos de tubulação, pelo que parece aqui, elas têm um isolamento ao redor, então, por exemplo, tubulações de vapor, eu posso colocar isolamentos ao redor dessa tubulação para eu não perder calor ao longo do tempo, onde eu vou gerar o vapor de uma indústria, de um determinado ponto, eu preciso distribuir ele lá na frente ou ao longo dessa indústria, e eu preciso garantir que não haja uma perda de calor significativa nesse vapor, por exemplo, né? Claro que existem
uma infinidade de outros exemplos. A gente pode pensar também em tubulações que estão transportando líquidos extremamente gelados. Então, por exemplo, o oxigênio líquido. Então, quando a gente transporta esse tipo de fluido dentro do encanamento, a gente precisa ter um isolamento ao redor dele, que vai ter diversas funções. Primeiro, para esse fluido ele não ganhar calor do meio ambiente, também para eu não ter o congelamento da minha tubulação ao redor. Enfim, cada tubulação, cada utilização tem as suas próprias particularidades e a gente precisa saber, precisa identificar quais são as necessidades de tubulações para aquela aplicação para que a gente consiga fazer um projeto correto. Então, aqui eu vou trazer um exemplo meu, um exemplo próprio. Então, eu tive, antes da pandemia, o privilégio de poder visitar a Ambev. Então, essas fotos aqui, quem tirou fui eu, a Ambev de Agudos. Então, eu fui convidado lá num congresso para apresentar um artigo que eu havia escrito. E aí, nesse congresso, a gente pôde visitar a fábrica que fabrica diversos tipos de cerveja, lá desde a Brahma, Antártica Sub-Zero, várias cervejas comerciais são fabricadas nessa fábrica de Agudos. Então, isso daqui, essa parte aqui, são os tanques de fermentação. Então, aqui dentro é colocado o mosto, que ele é açucarado, né? É colocada a levedura aqui dentro. A levedura vai comer o açúcar que tem no mosto, que vem do malte, né? E vai gerar isso em álcool e CO2. Então, a fermentação é feita nesses tanques aqui, enormes, tanques de 2.000 litros. E essa daqui é a parte de baixo de um tanque desses. Então, note, essa parte de baixo, ela é cônica, e ela é cônica por uma razão. É para a levedura se decantar aqui no fundo, e depois tem esses dutos que vão fazer o encaminhamento dessa levedura para um outro processo nessa indústria aqui. Então, um processo de produção de cerveja, nada pode ser desperdiçado. Então, essas leveduras que são utilizadas para fermentar as cervejas, elas são reutilizadas diversas vezes. E eu preciso ter lá todo um sistema de tubulação que consiga fazer a captação dessa levedura para isso ser levado para um outro departamento, onde vai ser feita a lavagem da levedura e ela vai ser reaproveitada num próximo processo de fermentação, numa próxima batelada. Aqui dá para ver alguns motores elétricos aqui, então tem aqui algumas bombas que vão estar transportando esse fluido, que é a cerveja ou a levedura, por dentro desses dutos. Além de utilizar essa parte de baixo aqui do fermentador para fazer a purga da levedura, uma vez que toda a levedura foi tirada e a fermentação e maturação terminou, eu posso extrair a cerveja por ali e levar para um outro departamento da indústria, que eu acabei não trazendo uma foto aqui, deveria ter trazido. Que é longe daqui, né? Então, esse aqui é o prédio onde são fermentadas as cervejas. Onde é feito o envasamento é longe daqui. E essa cerveja tem que ser transportada de um lugar para outro. E é transportada através de tubulações, com bombas, com todo um sistema industrial, como se eu estivesse transportando qualquer tipo de fluido. Nesse caso, a cerveja, né? E nessa utilização, aqui é um exemplo onde eu não posso utilizar o material ferroso, eu não posso utilizar aço carbono. Então, isso daqui, essa tubulação é feito de inox 304, muito provavelmente. Eu tinha uma foto, que eu também não trouxe, que eu tirei da etiqueta do fermentador aqui, mas o fermentador é feito de inox 304. Então, é muito provável que toda a tubulação aqui seja de inox 304. Porque eu não posso ter nenhum tipo de ferrugem, claro, né? É um produto alimentício. Então, quando a gente fala da indústria alimentícia, ela geralmente utiliza inox. E são muito caras, né? Essas tubulações são extremamente caras. O fermentador desse aqui custa uma fortuna para ser feito. Ele é encamisado aqui ao redor dele, passa o líquido refrigerante, que resfria a cerveja para que ela fermente na temperatura e na pressão, também é pressurizado, né? Então é a temperatura e pressão adequada para que eu consiga produzir uma cerveja dessas que a gente toma de grande volume, né? Em um espaço curtíssimo de tempo. Então, questão de 15 dias a cerveja está pronta. Onde processos tradicionais levaria meses para a cerveja ficar pronta. Gente, alguém tem alguma pergunta aqui em relação a essa aplicação de tubulação? Beleza. Eu vou apresentar mais um pouco do tour que eu fiz na fábrica. Então, aqui é uma foto minha. Professor, Diga. uma perguntinha. Esses números que tem no inox aí e tal, esses números é relevante a alguma coisa do inox ou é só um número que eles gostam para diferenciar mesmo? Tem a ver com a composição do inox. Então, diferentes números vão ter diferentes composições, né? E isso tem a ver com o tipo do material mesmo.
Eu não sei dizer qual que é a composição ali certa do inox 304, eu não tenho de cabeça, né? Mas se tu procurar, tu vai ver que existe mais de um tipo de inox. Tem até uma dica, quando vai no ferro velho e tu quer pegar um pedaço de inox, leva um ímã junto. Se o ímã grudar nesse inox, esse inox não é de boa qualidade, ele tem material ferroso ali no meio. Se o ímã não grudar, é um inox bom. Aqui é uma outra foto, essa aqui sou eu, né? Então, percebam, esse tanque que está aqui de fermentação, ele é um tanque pressurizado. Então, aqui dentro tem cerveja, essa cerveja está a uma baixa temperatura e ela está a uma alta pressão. Então, imagine, lá a gente foi fazer a degustação da cerveja que estava sendo produzida aqui. Imagine se eu fizesse um buraquinho aqui, colocasse um cano pequenininho e colocasse um copo embaixo para eu fazer a degustação dessa cerveja. Essa cerveja ia vir com uma pressão tão alta desse tanque que ela só ia virar espuma. Então, o que é feito? É utilizado esse dispositivo aqui que está conectado aqui nesse tanque. Então, aqui já foi feito toda a purga da levedura, só tem cerveja aqui dentro. E isso daqui é um cano bem fininho, então o diâmetro dele, ele tem um diâmetro bem pequeno, já faz com que tenha uma perda de carga bem grande nessa tubulação, e ela vai, né, eu tenho lá, eu não vou desenhar ali que vai vir uma outra foto, mas eu tenho lá o meu fermentador, eu vou colocar isso ali, e ele tem várias voltas, antes de ele chegar na saída, onde vai ser colocado o copo, que eu vou poder fazer a degustação da cerveja. E essas várias voltas é para aumentar, fazer com que esse cano seja longo, porque a gente vai ver na aula de hoje, isso também vai favorecer a perda de carga. Então, com esse cano grande, eu vou fazer com que o meu fluido ele perca a velocidade, então ele vai sair aqui do tanque fermentador a uma velocidade muito alta, mas ao longo da passagem dele por esse cano fino e comprido, ele vai perdendo energia. A energia vai ficando ali nessa tubulação e ele vai perdendo essa energia, né? E ele vai diminuindo a velocidade dele. E ele sai a um ponto que eu consigo fazer o enchimento de um copo para fazer a degustação sem sair só espuma. Então, note, a perda de carga é utilizada até em sistemas como esse de cerveja, né? E isso acontece em qualquer encanamento. Então, se a gente pensar numa rede de distribuição de água de uma cidade, lá da onde a água ela é coletada, ela é colocada numa caixa e ela sai da tubulação, até chegar na nossa casa, teve uma perda de carga enorme dessa água nessa tubulação, por conta do atrito da água ali dentro, por conta da presença de válvulas, de quinas, canhotos, enfim, cotovelos, né? Então, essa água vai perdendo energia. É por isso que tem em alguns lugares algo que a gente chama de estação de recalque. Então, lá tem uma bomba de recalque para aumentar a energia dessa água de novo e jogar ela com mais força. Então, eu ligo lá a bomba na energia elétrica e transfiro essa energia que antes era elétrica como energia de movimento da água para que ela chegue na pressão e vazão adequada na nossa casa. Então, foi legal. Aqui lá a gente fez a degustação, era uma Antártica Sub-Zero. Tava bem boa essa cerveja, né? Saindo direto, imagina, do fermentador, não foi transportada, não pegou sol, tava redondinha. E aqui é mais um exemplo, de novo, de aplicação de cerveja, e isso aqui é a minha casa. É aqui, eu tenho um frigobar com 2 barris de cerveja dentro desse frigobar. E a primeira vez que eu comprei um barril desse aqui, eu conectei a mangueira de saída da cerveja direto na torneira. Aqui tem 2 torneiras de cerveja aqui do outro lado, né? Aquelas torneiras comuns de cervejaria mesmo. Eu conectei uma tubulação bem pequena. E aqui dentro, a pressão ali é mais ou menos 0,7 kg força por centímetro quadrado. Se eu não me engano, é algo nesse sentido, próximo de 1. Antigamente eu usava 1 até. A primeira vez que eu puxei lá a minha cerveja para sair, o escoamento veio numa velocidade muito grande. Eu até estava tentando achar um vídeo que eu tinha e acabei não achando. E a minha cerveja ela espumou bastante e ela veio com muita velocidade. Então, para contornar esse problema que eu fiz, eu comprei uma tubulação de 4 metros. Então, note, aqui, como é similar a essa daqui também está enrolada aqui, então é uma tubulação grande. Então, eu consigo ter uma perda de carga grande aqui dentro. E quando eu puxo aqui para sair a cerveja vem com uma velocidade bastante baixa, vem enchendo o copo sem espumar muito e dá tudo certo. Alguma pergunta, gente? Professor, diga. Mas a cerveja você que faz aí para colocar dentro do barril aí, ou você... Eu que faço, se eu tivesse que comprar, eu jamais teria dinheiro para comprar isso. Então, cada um desses aqui tem 20 litros de cerveja, né?
Então aqui tem 40 litros. Claro que eu já tomei boa parte disso aqui, né? Mas eu que faço a minha própria cerveja. Né? E nesse processo de fabricação de cerveja, mesmo numa escala caseira, tem diversos fenômenos físicos que têm que ser entendidos para conseguir fabricar uma cerveja boa. Desde transferência de calor, desde essa parte de perda de carga, tudo é importante, tudo faz... A física está muito presente no processo de fabricação de cerveja. Então, é algo que eu gosto bastante, porque mexe muito com a área do conhecimento que eu gosto. Né? Alguém fez algum... Ô, professor, diga. deixa eu te perguntar, esses tubos não poderiam ser feitos de alumínio ou teria que só o inox que é apropriado para esse tipo de função? Porque tem algum... eu tenho um cliente aqui onde eu trabalho aqui que ele mexe com solda inox, mas ele trabalha para a indústria da Nutella. Os tubos que faz na produção lá da Nutella também é inox. É inox ou alumínio? Inox? Lá é inox, na Nutella inox. também é inox. Eu falei inox, né? Eu não falei inox, né? Falou inox. Ah, tá. Tu tá perguntando do alumínio, né? Se pode ser posto alumínio para... É complicado, porque o alumínio, ao longo do tempo, até mesmo para a fabricação de cerveja em casa, tem muita gente que usa panela de alumínio, e não tem nenhum problema em usar panela de alumínio para a fabricação de cerveja em casa. Mas a gente pensa que é um processo de fabricação em casa, não existe nenhum órgão regulamentador que vai chegar na tua casa e pedir para ver a tua panela de alumínio. Então, o alumínio, ao longo do tempo, ele vai formando como se fosse uma sujeirinha, assim, né? Tipo, panela de pressão também tem isso, às vezes. E aí, se tu começar a querer escovar esse alumínio demais para tirar essa sujeira, tu vai começar a expor esse alumínio ao oxigênio. O alumínio, quando ele está exposto ao oxigênio, ele forma uma película de oxidação lá, um processo próprio do alumínio ali. E aí tu começa a esfregar muito e isso começa a poder dar gosto na cerveja, por exemplo, na aplicação de cerveja, né? E o inox não, o inox é completamente inerte. Tem até um método lá de passivação para tornar o inox ainda melhor, forma uma camada, sei lá, eu nunca fiz, não tenho nem interesse em fazer. O inox para mim funciona, e o outro benefício tanto da indústria alimentícia quanto da indústria de cerveja do inox é que tu podes usar soda cáustica para fazer a limpeza do inox. Então, eu uso soda cáustica aqui em casa, claro, em quantidades muito baixas, para não ser arriscado usar soda cáustica. Mas, por exemplo, um barril desse aqui de cerveja, de 20 litros, eu consumo a cerveja inteira, né? Ao longo do tempo, claro, mesmo na própria... consumir uma vez, acabou o barril inteiro. Vai ficar aqui um resto de levedura, vai ficar uma sujeira aqui dentro. Eu vou lá e consigo passar água, eu consigo até dar uma esfregada nisso ali. Mas para eu limpar de verdade, eu vou encher esses 20 litros de água e vou colocar uma colher de sopa de soda cáustica e eu deixo aí 2 dias curtindo. Cara, tira tudo, o inox volta brilhando. E a soda cáustica não dá para ser utilizada no alumínio, né? Então, por isso também o inox tem benefícios. Então, é muito utilizado o inox na indústria alimentícia como um todo. Pena aí que a gente está em pandemia e também eu moro em Floripa, né? Mas quem sabe aí se as aulas voltarem e tal, se eu for para Paranavaí, eu não levo aí uns barrilzinhos para a gente fazer um churrasco e tomar uma cerveja. Faço uma cerveja levinha aí, tenho certeza que todo mundo vai gostar. Ô, professor, diga. O inox ele é aço, né? Ele é aço inoxidável, né? Isso, aham. E aço ele é composto de ferro, né? Não, Não? é que quando a gente fala em aço ao carbono, né? Vamos dar uma olhadinha, deixa eu pesquisar aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar daqui mesmo. Talvez, não sei, vamos olhar, composição inox 304. Vamos ver se a gente acha uma foto mesmo. Então, vai ter manganês, vai ter carbono, vai ter cromo, vai ter níquel, vai ter silício, enxofre, fósforo, vai ter um pouquinho de ferro ali, que é o que sobra. Então, tem uma porcentagem pequena de ferro se a gente pensar no o aço inox, né? Nossa, essa tabela ali estava boa. Tem uma outra, ó, 304, carbono 0,08, manganês ou magnésio? Manganês. Silício, tem fósforo, tem enxofre, tem cromo e tem o níquel, né? O níquel que, enfim, vai aumentar a dureza e tal. Se a gente pensar aqui no aço, 1020 composição.
O aço o 1020 não é o tradicional? Isso, 1020 é tradicional. Então, também não tem uma porcentagem. Eu achei que ia ter mais ferro dentro do aço 1020, né? Mas não tem. Pelo que eu estou vendo por aqui, uma pesquisa rápida, né? Teve uma matéria, acho que do primeiro ano, eu não lembro o nome agora certinho, que falava sobre isso daí, na questão da solda, que o 1020, quanto maior o teor de carbono, maior a dureza do aço. Isso. E aí tem várias questões dentro do aço, propriamente dito, na porcentagem de carbono que tem, que vai mudar as propriedades mecânicas desse material. Então, tanto a dureza quanto a soldabilidade vai ser mais fácil, mais difícil. E o inox, assim, para trabalhar, ele é sempre difícil, né? Então, ele é duro, ele é difícil de soldar, por isso que é tão caro, né? Imagina uma tubulação dessa daqui, parece que ela tem até um revestimento, mas uma tubulação, um tanque desses aqui de 2.000 litros, encamisado tal, isso aqui custa uma fortuna. Para te montar uma pequena cervejaria aí, que produz, sei lá, talvez uns 10.000 litros aí por mês, já é um valor absurdo, sabe? Já está na casa, sei lá, R$500 mil, vai gastar, porque o inox é muito caro, é muito difícil de trabalhar. Mas se justifica utilizar toda essa tubulação de inox para essa aplicação. Então, a cerveja, ela tem lá um valor agregado alto. Eu que faço cerveja em casa, sei, né? Então, eu fabrico 20 litros de cerveja e custa, claro que é uma fabricação caseira, eu não pago impostos, não tem ninguém vindo aqui olhar o meu ambiente para ver se está dentro da regulamentação do mapa, tal. Mas para fazer para fazer 20 litros de cerveja aí, agora que eu tenho um mini laboratório aí cuidando da minha própria levedura, eu vou gastar aí uns R$120, talvez. Então, se dividir aí 120 por litro, quanto é que sai isso? R$120 dividido por 20 litros, aí dá uns R$6 por litro. De uma cerveja, né, puro malte, feito em casa, com os melhores maltes, com os melhores lúpulos, com as melhores leveduras e tal. E se tu pensar que uma indústria tipo Ambev, eles ganham muito dinheiro porque o preço do litro deles é ridículo, é muito barato, né? Mas a infraestrutura que tem que ter do inox todo é extremamente cara. Beleza, gente, bora lá. Tubulações também são utilizadas na indústria marítima. Então, aqui é um exemplo de plataforma de petróleo que tem lá embaixo, tem o petróleo, esse petróleo tem que ser retirado da plataforma, tem que ser refinado, enfim. Esse processo de retirar o petróleo, de novo, é o petróleo passando por dentro de um duto, como qualquer outra coisa, tem perdas de carga, tem cálculos que têm que ser feitos, então é um projeto extremamente complicado. Os tubos de aço carbono têm diversas vantagens na indústria em geral, né? Então, são fáceis de soldar, aplicação diversificada, representam aí 90% quase das tubulações industriais, são de fácil conformidade, então eu consigo dobrar ele fácil, né? E eles têm uma alta qualidade mecânica e eles têm baixo custo. Então, o aço carbono é muito mais barato que o inox, por exemplo. Porém, tem os seus problemas de corrosão, né? Então, a utilização de tubulações em ambientes propícios à corrosão ali vai requerer ali alguns cuidados. Então, principalmente quando eu tenho tubulações expostas ao ar livre, né? Então, com chuva, se for próximo do mar, é ainda pior, né? Eu posso ter uma corrosão muito maior dessa tubulação. Então, pode-se substituir o aço carbono por uma liga ou aço inoxidável nessa aplicação. Pode-se utilizar também tubos galvanizados. Então, eu posso fazer lá um processo de galvanização no meu tubo que vai dar uma certa proteção com relação à corrosão. Outra solução é o uso de uma sobreespessura, chamada isso aqui, de sacrifício sobre o aço carbono. Então, eu posso ter lá o meu duto de aço carbono, que vai ficar um determinado tempo lá, e eu faço ele um pouco mais espesso, então, um pouquinho mais grosso, para ele começar a enferrujar, mas eu tenho uma espessura grande aqui, sei lá, um tamanho L aqui grande, ou tamanho qualquer, né, tamanho X aqui grande, que a corrosão vai agir nessa tubulação, mas vai levar tempo até chegar a ter algum problema no meu sistema. Então, uma das formas de eu contornar também é utilizar a pintura, né? Então, acaba sendo obrigatório para todas as tubulações de aço carbono ou aço liga e de ferro que não estão enterradas, né? E que estão sem isolamento externo. Então, nesse tipo de aplicação, posso colocar uma pintura lá que vai proteger a minha tubulação. Permite também aí fazer a identificação de tubulação de acordo com o fluido transportado. Então, se a gente pensar lá em uma empresa que tem alguma coisa térmica, que tanto tenha calor quanto tem frio, como é o exemplo da indústria de cerveja, né? Tem a panela lá de mosturação, e depois de fervura, eu estou com o meu fluido quente lá. Então, posso colocar uma tubulação vermelha, por exemplo,
para nenhum operador, ninguém colocar a mão lá e acabar se queimando. E aí, na parte de fermentação, que é a parte fria da cerveja, a gente usa, já pode-se colocar tubulações azuis, né? Porque está frio, então não vai ter um problema no toque ali. Ou talvez até tenha, porque talvez esteja tão frio que também vai fazer a queimadura por frio, né? Não sei se alguém fez alguma pergunta. Não. Além disso, protege a tubulação ali contra a corrosão atmosférica, como eu havia falado. Então, agora a gente vai olhar um pouco a parte teórica do que é a perda de carga, que é isso que eu estava comentando lá desde o início, que é isso que eu falei, que aqui a minha mangueira de cerveja ela tem 4 metros, apesar de que aqui eu poderia ter usado uma mangueira com um diâmetro menor, um diâmetro de, eu acho que a minha mangueira deve ter uns 8 milímetros. Se eu usasse uma mangueira de 2 milímetros ou 3 milímetros, era uma mangueira bem curtinha. Mas daí as conexões é difícil de achar, não sei o quê, eu queria fazer isso de um dia para outro, peguei uma tubulação grande mesmo, para que tenha perda de carga na minha tubulação. Então, essa perda de carga refere-se à perda de energia que um fluido em uma tubulação sofre em razão de diversos fatores. O atrito do fluido com uma camada estacionada aderida à parede do tubo interno é um desses fatores. Então, como a gente vai ver, quando eu tenho lá um escoamento e ele ainda é laminar, eu tenho uma adesão de fluido na parede da minha tubulação. E essa adesão de fluido ali vai fazer com que haja atrito. E esse atrito vai fazer com que a velocidade caia. Além disso, eu posso ter uma rugosidade superficial desse encanamento aqui também, que também vai fazer com que a velocidade do meu escoamento caia. E aí, isso vai fazer com que ali haja turbulência e o escoamento turbulento também apresenta ali problemas de perda de carga, tá? A presença de válvulas e cotovelos também vai gerar uma perda de carga. E vamos ver um exemplo aqui. Então, vamos pensar numa tubulação muito grande, então uma tubulação aí extremamente longa, né? Vamos diminuir, fazer um zoom nela, ou vamos cortar uma seção dela. Então, o escoamento está vindo da esquerda para a direita, e eu vou fazer um corte, vou analisar um trecho dessa tubulação, mas um trecho ainda longo, né? Então, vamos fazer a análise desse trecho da tubulação. Então, tem, sei lá, água escoando dentro. Ou vamos pensar em um óleo, vamos pensar que é uma tubulação de óleo de carro, por exemplo, que a gente tem ali uma viscosidade muito maior, é mais grosso, a gente diz. Né? E vamos parafusar em cima desse encanamento outros 2 tubos transparentes. E à medida que esse escoamento vai passando ali, ele vai, né, esses tubos estão conectados nesse encanamento e eles vão se encher. E a gente percebe que acontece isso daqui, ó. Se o meu escoamento está vindo da esquerda para a direita, ele vai ter mais energia na entrada desse tubo do que nessa parte mais da frente aqui. Pensando que aqui o comprimento dele, né, o L aqui é bastante grande. Então, eu vou ter uma coluna de líquido que vai se formar nesse tubo que eu coloquei aqui. Não vamos entrar muito em detalhes se isso está aberto para a atmosfera, qual que é a pressão e tal. Vamos prestar atenção na perda de carga. Então, a coluna de fluido aqui vai ter uma determinada altura. Aqui na frente, a minha altura vai ser menor. E se a gente pensar, professor, mas é um tubo fechado, para onde foi essa energia? O que aconteceu que a altura de coluna de líquido aqui é menor do que aqui? É o atrito que está sendo gerado nas paredes dessa tubulação. Então, a gente tem o que a gente chama de linha piezométrica. E a gente pode ter também a linha de energia. Então, são 2 linhas que a gente utiliza aí para estar medindo e enxergando o que é a perda de carga. E essa diferença de altura dessa coluna de líquido aqui é a minha perda de carga. Quem não entendeu? Ficou claro, gente? Todo mundo entendeu isso esse exemplo? Todo mundo entendeu essa tubulação aqui que é mais alto? A coluna de líquido aqui ela é mais alta do que daqui, porque eu tenho mais energia aqui no meu fluido, pensando que isso tudo é extremamente longo, né? Professor, ali onde está pontilhado não é como se tivesse tampado, não, né? Não está tampado. O meu fluido está escoando dentro desse tubo. É uma linha de fluxo, por exemplo. É que é difícil fazer no PowerPoint aqui, mas seria como se fosse um corte aqui, né? Eu nem consigo nem desenhar. Como se eu tivesse cortado só uma seção desse tubo, né?
Beleza, pessoal. E aí a gente consegue manipular isso aqui de diversas formas. No laboratório, isso aqui dá para fazer de diversas formas. Um duto mais grosso, um duto mais fino. Com um duto mais fino é mais fácil, um fluido mais viscoso. Esses canos aí são para cima, né? Esses canos que tá subindo aí. Isso, esses aqui são para cima. Aham. Aí o cano tem uma pressão, né? Isso, aí uma parte do líquido vem para cá, né? Sim, por causa da pressão ele sobe aqui, né? Isso. Aqui, como teve sujeira, sei lá, outras coisas que for diminuir a pressão e a vazão, aqui vai diminuir na hora que... Isso, aqui vai ficar menor a altura. Entendi. Então, essa altura H aqui, ela é menor do que essa altura H aqui. E existe toda uma linha de pesquisa, e isso aqui é bem complexo, inclusive, principalmente para a indústria do petróleo. Aqui na UFSC tem uma linha de pesquisa de sistemas para ver como é que está essa tubulação dentro. Então, é um carrinho que passa dentro da tubulação, e esse carrinho tem câmeras e luzes, e isso vai fazendo uma varredura do duto dentro, para ver se tem sujeira, se está muito cheio de crosta, se tem alguma abertura, qual que é o problema. E existem também sistemas que vão usinando esses tubos por dentro. É uma coisa... Eu nunca cheguei a ver um na minha frente, né? Mas é como se fosse um torno interno dentro do tubo, vamos dizer, de grosso modo, né? Mas funciona de outra forma, tal. Mas ele vem usinando essa parte interna do tubo e tirando toda aquela crosta de sujeira que está lá dentro. Então, se a gente pensar em cidades grandes, como São Paulo, como, sei lá, Nova York é um exemplo clássico de problemas de tubulação, porque é uma cidade muito antiga e tem muitos dutos por lá, e tem muitos dutos cheios de crosta e tal. E isso é um problema porque é uma perda de energia muito grande, gasta-se muita energia elétrica para deslocar fluido dentro de tubulação em cidades grandes, né? Ou tem que colocar caixas d'água muito altas, enfim. Diversos problemas aqui que acontecem com esse tipo de sistema, né? Então, existem dois tipos de perda de carga. A gente chama um que é a perda de carga distribuída e a outra que é a chamada perda de carga localizada. E, né, a gente pode usar a equação de Bernoulli para fazer os cálculos, mas a gente não vai aqui deduzir a equação, tal. A gente vai utilizar a equação pronta e a gente vai ver isso mais na próxima aula. Essa aula a gente vai ver, apesar de que eu vou mostrar as equações, a gente vai ver bem a parte teórica. Então, se a gente pensar... Então, como eu falei, tem dois tipos. Distribuída e localizada. Vamos ver o que é a perda de carga distribuída. É provocada pelo atrito do fluido com a camada estacionada aderida à parede interna do tubo. Então, aqui é um exemplo, né? É claro que essa parede, essa adesão interna vai acontecer quando tiver um escoamento mais laminar, que é o que a gente vai ver um pouquinho aí na seguida o que é, mas eu já falei disso em outras aulas, né? Mas como eu já comentei, já mostrei uma foto disso aqui para vocês também. Mas vamos relembrar, então... Quando a gente tem um escoamento dentro de um tubo, a gente tem um perfil de velocidade. E aqui a gente está olhando só em duas dimensões. Então, a gente está olhando só em x e em y. Mas pensa que um tubo ele é tridimensional, né? Então, a parte do meio do tubo, a velocidade do escoamento é maior que a parte do escoamento que está na parte mais externa do tubo. E no limite, quando essa espessura tender a zero... O meu fluido aqui, ele está parado, ele está estacionado, ele está aderido à minha parede do meu encanamento. A gente, quando eu falei um pouco da diferença de pressão de avião, eu acho que eu mostrei para vocês o tubo de Pitot, que tem a tomada de pressão estática e a dinâmica, o raciocínio é bem similar, só que aqui está dentro de um tubo, né? Então, eu tenho lá um fluido que está se deslocando bem no meio do meu tubo. Então, se a gente pensar lá a mangueira de água do jardim, por exemplo... A velocidade do escoamento bem no meio do tubo, né? Ela é maior do que a velocidade do escoamento aqui, nessa parte. Todo mundo entende isso? Beleza, se ninguém tem dúvida. Então, esse tipo de perda vai acontecer em trechos de tubulação retilínea e de diâmetro constante. Então, é aquele exemplo que eu havia mostrado antes. O tubo é muito comprido, e eu vou ter uma perda de energia para deslocar esse fluido dentro desse tubo. Então, aqui tem um outro exemplo, que não necessariamente eu tenho lá também só a adesão do fluido. Eu posso ter rugosidade dentro da minha tubulação. Então, se a minha tubulação for rugosa, vai fazer com que tenha uma perda de carga também ao longo dessa tubulação. Então, é ideal que a tubulação seja o mais lisa possível para que eu consiga ter o deslocamento do fluido o mais rápido possível. Então, como é que a gente calcula a perda de carga distribuída? Tem diversas formas. Então, aí
equação aqui chamada de universal, mas ela vem da equação de Bernoulli, onde eu tenho a minha variação da minha altura, a gente diz que é a perda de carga, a gente vai ver com mais calma na próxima aula. Tem um fator de atrito, está relacionado ao comprimento da tubulação, à velocidade do escoamento, ao diâmetro da tubulação e à aceleração da gravidade. E esse fator aqui, F, a gente pode calcular ele de algumas formas dependendo do escoamento. Se o escoamento for laminar, fator de atrito é 64 sobre Reynolds. Se for turbulento, a gente vai olhar numa tabela. A gente pode calcular, com certeza, mas a tabela é mais fácil. O que é o número de Reynolds? Reynolds é um número adimensional que é calculado por... Tem várias formas também, né? Mas ρ, que é a densidade, vezes a velocidade, vezes o diâmetro da tubulação, dividido pela viscosidade cinemática do meu fluido. A gente também vai ver com mais calma na próxima aula. Mas Reynolds é uma medida adimensional e existe um número teórico de corte. Então, eu vou calcular esse número de Reynolds. Se ele for inferior, ele não tem unidade, tá? Então, não é 4.000 alguma coisa. É só 4.000, por exemplo, o resultado. Então, se ele for abaixo de 4.000, o meu escoamento é laminar. Se a gente pensar num duto de escoamento laminar, a gente vai ver também nessa aula mais com calma, mas todas as lâminas de fluido estão escoando dentro desse tubo, e elas não estão se mexendo uma das outras, aqui elas não estão se entrelaçando. A gente diz que as lâminas de fluido, elas estão caminhando juntas, a grosso modo. Então, esse daqui é o tipo laminar. Se a gente pensar no escoamento turbulento, então a gente tem um escoamento caótico lá dentro. Então, o meu fluido, ele não está passando lâminas bonitinho dentro, ele está todo se revirando, se mexendo lá dentro. Então, valores abaixo de 4.000, escoamento é laminar. Valores acima de 5.000, de 4.000, isso é teórico, né? Ele é turbulento. E a gente pode ter valores aí de Reynolds de, sei lá, 100.000, valores de 200.000, valores altamente escoamentos, muito turbulento. Um exemplo de escoamento turbulento é quando a gente vê uma fumaça preta saindo de uma chaminé, por exemplo. Ali ela já começa a ter toda uma turbulência, começa a se mexer, é um escoamento turbulento. A gente vê com mais calma na próxima aula, quando a gente for fazer os cálculos. Posso usar uma outra fórmula, que é do Chese aqui, mas a gente não vai entrar em detalhes, são fórmulas que vão trazer outros fatores aqui dentro. A fórmula do Hazen-Williams também traz outros fatores. Então, são tudo formas que a gente tem para calcular essa perda de carga, e tudo vai depender de quais são as informações que a gente tem do nosso sistema. Gente, entenderam? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Tá. Beleza. Então, a gente estava falando na perda de carga distribuída. Então, vamos ver a localizada. Então, ela é provocada pela turbulência devido a mudanças de direção no traçado ou presença de válvulas e registros pela mudança de seção do tubo, né? Então, a presença de acessórios contribui para a alteração do módulo ou direção da velocidade média do escoamento. Além disso, a pressão local também é alterada. Então, é diferente. Quando a gente fala na perda de carga distribuída, a gente diz que ela está distribuída ao longo dessa tubulação enorme, comprida. Quando a gente fala da perda de carga localizada, não. É alguma coisa que está nessa tubulação que vai fazer com que aconteça a perda de carga. Então, se eu colocar uma válvula, se eu colocar um cotovelo, alguma coisa nesse sentido vai fazer com que tenha perda de carga. Assim, vai contribuir para o aumento da turbulência do fluido. E essa turbulência vai fazer, então, por sua vez, a perda de carga de energia. Então, novamente, é esse dispositivo localizado que vai aumentar a turbulência. E a equação geral do cálculo da perda de carga localizada é essa daqui. Então, a gente chama de diferença de altura localizada, tem o fator K, velocidade sobre gravidade. Esse valor aqui, K, a gente pega de tabelas. Então, por exemplo, um cotovelo vai ter um fator Kx, né? Uma válvula vai ter um outro fator K. Eu vou mostrar exemplos aqui não. E aqui está a diferença do escoamento que eu havia falado antes, ó. Então, o escoamento laminar, eu tenho todas as lâminas de fluido passando uns sobre os outros. A velocidade é menor na parede da tubulação e é maior na frente. Então, notem, essa daqui é aquela figura que havia sido mostrado antes, ó, do perfil de velocidade da tubulação.
Já num escoamento turbulento, eu não tenho como fazer um perfil de velocidade médio aqui, até daria, mas um perfil assim bonitinho de velocidade, não vou conseguir, porque o meu escoamento está todo caótico dentro da tubulação. E isso é importante no dimensionamento da tubulação. Então, aqui tem um exemplo de perda de carga localizada. Então, o cotovelo gerando problemas, turbulência no meu fluido. Então, o meu fluido está vindo, ele já não está muito bonito, um cotovelo vai fazer com que apareça mais problemas ainda, né? Uma válvula também. Então, essa válvula, a gente vai, à medida que a gente vai fechando ela, vai restringir a passagem de fluido, vai aumentando a turbulência aqui do fluido também. Gente, até aqui todo mundo entendeu? Alguém tem alguma dúvida? A gente já está se encaminhando para o final da aula. Está ficando uma aula longa, mas esse conteúdo é importante. Rafael, no caso aí, por exemplo, uma tubulação longa, um gasoduto, um oleoduto para levar, por exemplo, de um estado para outro, do país para outro, que nem a gente leva para a Bolívia. Então, a solda interfere muito na passagem do fluido. Muito. Uhum. Qualquer coisa, né? Imagina, eu nem tinha lembrado desse exemplo, podia ter pego algumas imagens talvez interessantes, mas o gasoduto Bolívia-Brasil é uma loucura, é muito grande, são muitos quilômetros, né? Então tem muitos sistemas para garantir que esse fluido venha na pressão correta, na vazão correta, na qualidade correta. Então as soldas têm que ser todas muito bem feitas, porque imagina um vazamento de um troço desse, né? O tubo deve ser gigantesco. Então, sim, muito importante e todos esses que a gente está vendo aqui se aplica a esse tipo de sistema, né? Então, imaginem a perda de carga que um sistema desse não tem, sei lá, com 100 km de comprimento. 100 não, é muito mais do que 100 km, né? Sei lá quantos 1000 km, né? Eu não sei até onde está chegando esse gasoduto. Alguém tem essa informação ou não? A última que eu tinha era mais ou menos, acho que 1.270 quilômetros. Imagina, 1.270 quilômetros é muita coisa. Legal, é um exemplo bom, né? Então eles perdem muita pressão no caminho, né? Tipo, então eles têm que colocar tipo, algum tipo de algum aparelho que vai aplicar mais pressão ao longo do caminho, ou é uma pressão muito alta lá no começo? Eu não sei te dizer. Se eu tivesse pesquisado, eu acho que eu teria essa resposta, mas como eu não lembrei dessa tubulação, eu posso talvez dar uma olhada e trazer para a gente. Se tem algum tipo de sistema de recalque para tubulação de gás, né? Eu confesso que eu desconheço. Eu conheço que para água tem, né? Mas é um fluido tal, viscoso como a água. O gás, não sei como é que funciona. Posso dar uma olhada até, ver se a gente encontra alguma coisa. Às vezes tem até um artigo, uma coisa mais a fundo, assim, seria interessante. É um assunto muito interessante. Beleza, gente. E tem uma forma de a gente quantizar essas perdas que são localizadas. A gente transforma uma perda localizada num comprimento equivalente. Então, a gente diz, por exemplo, que uma válvula, ela vai ter, ela é como se eu adicionasse mais um pouco de tubulação, mais alguns metros de tubulação. Vamos ver alguns exemplos. Então, todos os tubos vão possuir um comprimento que a gente mede no seu trecho reto, né? Esse comprimento pode ser definido como o comprimento real da instalação. Então, eu vou lá e meço com uma fita métrica, lá é o comprimento real dessa instalação. As curvas, válvulas e demais singularidades, né? Então, chamando de singularidade porque é uma válvula, uma curva, né? Existente no sistema também pode representar uma grande parcela da perda de carga, como a gente viu na aula de hoje. Existem diversas tabelas que apresentam o comprimento equivalente dessas singularidades. Então, essa tabela vai dizer que uma válvula do tipo tal, com tanto diâmetro colocado em tal tubulação para água, por exemplo, equivale a 5 metros a mais de tubulação. Isso é importante porque, às vezes, a gente tem sistemas antigos, por exemplo, numa cidade e tal, e aí a gente consegue, ou mesmo numa casa, a casa dos meus pais, lá na minha cidade natal, é um exemplo disso, é uma casa muito antiga. E aí a gente conta as válvulas e a gente consegue fazer os cálculos sem ter o projeto daquele sistema que não existe mais. A gente vai lá e conta, né? Ou mesmo para a gente projetar o sistema, a gente coloca a válvula e para facilitar os cálculos, a gente usa a tabela e os resultados vão saindo ali na hora, né? Então, um exemplo é esse daqui, ó. Então, eu tenho um sistema que ela tem lá uma válvula de pé, tem um cotovelo de 90 graus, tem uma válvula de gaveta, tem mais um cotovelo de 90 graus e tem uma válvula de retenção. Se eu medir o comprimento disso daqui, eu vou chegar lá, então, a um determinado valor X, né? Mas o que eu posso fazer é
somar essas válvulas como se fossem comprimentos adicionais. E esses valores aqui, ó, eles vão vir de tabelas. Então, por exemplo, eu posso ter 10,5 metros de comprimento real na minha tubulação. Mas, se eu colocar esse tipo de válvula de retenção, é como se eu adicionasse 9,7 metros a mais. Se eu colocar uma válvula de gaveta, 0,5 metros. Uma válvula de pé, 20 metros. Um cotovelo, 1,6 metros. Mais um cotovelo, 1,6 metros. Então, na verdade, é como se eu tivesse um comprimento equivalente de 43,9 metros. Então, notem, esses 10,5 metros, a perda de carga equivale a uma tubulação de quase 50 metros, 44 metros ali. Então, quando eu for lá comprar a minha bomba, fica muito mais fácil eu conseguir achar a bomba certa para esse tipo de sistema. É só levar qual que é o meu comprimento equivalente da minha tubulação. Entenderam, gente? Aí fica muito mais fácil do que ficar aplicando uma fórmula para cada parte. Muitas vezes não é prático a gente estar aplicando as válvulas, Vai ser uma as conta contas, só, né? né? Apesar de que elas são importantes, mas muitas vezes é mais fácil a gente fazer esse tipo de cálculo. Beleza, gente? Essa era a aula de hoje. Peço que vocês coloquem a presença no chat. E eu fico aqui disponível para tirar aí dúvidas que vocês tiverem.